Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas capítulo 18, verso 27. Estamos aí atrasados para ir, que hoje sacaneou. Não sacaneou não. A mensagem era importante. Lucas 18, 27 diz assim: mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quando eu estudava no colégio, lá no IAE, a gente entrava na sala do preceptor. O preceptor é que toma conta do dormitório. E em cima da mesa do preceptor havia uma mesa grande, havia um vidro em cima da mesa, e embaixo do vidro, assim, havia um feltro ali, embaixo do vidro, ele colocou um decalque, esses adesivos com mensagens espirituosas, num fundo azul, com letras brancas, voltado para o aluno. Então, quando a gente sentava assim à mesa dele para pedir alguma coisa, para falar com ele, a gente já lia ali bem na nossa frente, estava escrito assim: o impossível fazemos na hora. Milagre demora um pouco mais. E eu, às vezes, sentava ali, às vezes o aluno sentava ali com alguns problemas, porque a gente tinha muitos problemas, era difícil pagar faculdade com comportagem, pagar aluguel e tudo, e às vezes a gente sentava ali para desabafar, e recebia logo aquela mensagem: o impossível fazemos na hora. Olha aí, Fábio, milagre demora um pouco mais, mas faz também. E eu ficava pensando, que bom seria se aquele homem sentado do outro lado da mesa tivesse essa condição, Eliane, de realizar o impossível na hora e fazer milagres com um pouco mais de tempo. É claro que aquilo representava apenas a boa vontade do preceptor em atender as pessoas que ali chegavam, mas não era uma verdade absoluta. Ali estava um ser humano limitado. Eu costumo dizer que talvez a palavra mais triste que existe no vocabulário de qualquer pessoa, de qualquer país, é a palavra impossível, porque a palavra impossível geralmente usamos em situações dramáticas, em situações desesperadoras. As palavras mais bonitas que eu acho, as frases mais bonitas que existem no português e em qualquer língua, no alemão, no italiano, no espanhol, no inglês, é a palavra eu te amo. Por quê? Eu creio que aqui poucas pessoas sabem falar inglês, só o Gleidson. Mas todos nós sabemos dizer eu te amo em inglês. Você sabe falar eu te amo em inglês? Vamos falar? Olha aí, todo mundo sabe inglês aqui, ó. Todo mundo sabe dizer eu te amo em inglês, porque são palavras bonitas, é uma frase gostosa, é uma frase afetiva, é uma frase que tem uma semântica boa de ouvir. Eu te amo. Outra palavra que nós gostamos muito de falar, e mesmo que a gente não saiba nada, nem do inglês, nem do alemão, a gente consegue dizer essa palavra, é a palavra muito obrigado. Ela tem um som maravilhoso. Muito obrigado. Como se fala muito obrigado em inglês? Thank you. Como é que fala em alemão, irmão bom? Dankeschön, né? Ou então, o alemão fala ich liebe dich. Olha aí, Fábio, estou falando alemão, né? Eu te amo. Eu te amo. Não sabemos falar mais do que isso em alemão, mas a gente consegue dizer ich liebe dich e Dankeschön. Que maravilha. Agora, a palavra impossível, quando que usamos a palavra impossível? Impossível é o que fala o médico diante do paciente quando não há mais o que fazer, ele chama a família e usa essa palavra impossível, porque não há nada mais a que se possa fazer para salvar a vida daquele que ali está. Impossível fala o atleta quando vê fraquejar a sua resistência física enquanto o outro avança para a linha de chegada, impossível vencer a prova. Nós temos tantos impossíveis, todo dia nós experimentamos os impossíveis. Impossível recuperar o tempo perdido, impossível antecipar o amanhã. Às vezes a velhinha olha diante do espelho para si e depois compara com a sua foto e ela fala, é impossível voltar os anos. Nós, seres humanos, vivemos experimentando essas impossibilidades. Mas aqui em Lucas, capítulo 18, verso 27, existe esta frase maravilhosa dita por Jesus: os impossíveis do homem são possíveis para Deus. O extremo do homem é a oportunidade divina.
algumas ordens, alguns pedidos de Deus dadas a seus servos no passado, pareceram a eles impossível de realizar. Nós estudamos hoje aqui na lição de Escola Sabatina, aliás, parabéns para Ike. Você é o meu professor de Escola Sabatina preferido de todos os tempos. Ele estuda muito, ele se prepara muito, ele traz sempre novidade. E eu não me importo quando ele avança o tempo, porque o assunto está bom. Então, temos que aproveitar isso. Num tempo em que não chovia, Deus chegou para Noé e disse: Noé, deves preparar um grande barco. Num tempo em que não chovia mais, deves aparelhar um grande barco. A terra toda será inundada. Vai chover água de cima e jorrar água de baixo. Você deve preparar o barco e advertir o povo. Como que vocês acham que Noé recebeu essa ordem divina? Não foi com incredulidade, mas era natural se ele recebesse essa ordem com incredulidade. Abraão também recebeu uma ordem estranha de Deus. Abraão, tu vais pegar o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, caminhar 3 dias, subir ao cume do monte Moriá e oferecê-lo ali em holocausto, em sacrifício para mim. Difícil. Quem mais? Hoje estudamos sobre Moisés. Moisés recebeu uma ordem de Deus lá no deserto de Midian. Tu vai ao Egito libertar o meu povo da mão do faraó. Ora, o Egito era a nação mais poderosa da terra. E ele falou: mas com o quê? E Deus disse: o que você tem na mão? Uma vara. Mas vara é um instrumento de guerra, Márcio? Para ir à luta? Libertar o povo? Dias mais tarde, agora já diante do Mar Vermelho, nós estamos aqui, Moisés recebe mais uma ordem estranha, beirando o absurdo. De um lado o Mar Vermelho, do outro lado o exército do faraó. E qual foi a ordem que Deus deu a Moisés? Ordena ao povo que marche. Nós falamos aqui, a Cacilda perguntou, o que é que Moisés fez de tão grave para não entrar na terra prometida? Cacilda, lá no trono do Egito, o trono que pertencia a Moisés, porque ele era filho adotivo de Hatshepsut, a princesa egípcia, portanto herdeiro natural ao trono do faraó. Moisés seria candidato a ser o futuro faraó, mas ele foi banido, ele fugiu. E no trono que deveria ser de Moisés, se assentou um grande faraó, grande construtor, chamado Tutmés III. Os anos passaram, Moisés foi para o deserto, Moisés passou por todas aquelas tribulações, e lá no trono do Egito reinava Tutmés III. Um dia, Tutmés III morreu. E quando morria um faraó do Egito, ele era colocado numa linda cripta, com muito ouro, com muitas pedras preciosas. Fazia-se um grande cortejo fúnebre, durante dias era pranteado o faraó Tutmés III. E assim aconteceu com ele, com Tutmés III. O homem que ocupou o lugar que deveria ser de Moisés no trono do Egito. E um dia, fazendo escavações por lá, um arqueólogo encontrou a cripta, o túmulo de Tutmés III, grandemente, belamente adornado com ouro e com pedras preciosas. E ele decidiu levar o corpo de Tutmés III para o Museu Britânico em Londres. Mas é claro que as autoridades egípcias não iam permitir que o corpo de um faraó fosse tirado do Egito, ainda mais de Tutmés III. E então ele teve uma ideia. Sabe o que ele fez? Ele pegou o corpo do faraó, colocou dentro de um caixão de madeira rústica, um caixote de madeira rústica, encheu de folha de papiro ao redor todo, arrastou até o Nilo e escreveu assim em cima do caixão, Cacilda: bacalhau seco. Colocou no navio e levou para Londres. Essa foi a recompensa de Tutmés III. Mas se você vai ao Monte Horebe, lá não está Moisés, porque Moisés foi levado aos céus.
E isso fez uma grande diferença. Tutmés III virou bacalhau seco. E Moisés apareceu lá no Monte da Transfiguração, ao lado de Elias. Quando chegamos à época dos juízes, estou percorrendo a Bíblia toda. Vocês estão percebendo que Deus é especialista em dar ordens absurdas. Lá em Juízes capítulo 7, nós encontramos a história de Gideão. Quantos soldados tinha Gideão? Essas crianças sabem. Quantos soldados tinha? Gideão tinha 32 mil soldados. E Deus disse: Gideão, o que está acontecendo? Gideão estava morrendo de medo, com 32 mil soldados. E Deus disse: olha, Gideão, sabe por que você está com medo? Você está com medo porque há gente demais contigo. Do outro lado havia os amalequitas e os midianitas, que a Bíblia descreve como gafanhotos de multidão, inumeráveis como a areia que há na praia do mar. Você já tentou, Gleice, chegar lá em Camboriú, Itapema, meia praia, e começar a contar quantos grãos de areia tem lá? Tenta. Era assim o exército que estava do outro lado. E Deus disse: sabe o que é, Gideão? Tem gente demais contigo. Manda um pouco dessa gente embora. E um pouco das pessoas foram embora. Quantos foram embora? 22 mil. Ficaram 10 mil. E agora Gideão estava com muito medo, mais medo ainda. E Deus disse: sabe por que está com medo? Porque sobrou muita gente. Faz mais um teste e manda mais gente embora. E agora, então, sobraram esses que os meninos ali falaram. Quantos sobraram? 300. Até o Bedinho sabe. Que ordem estranha. Pensa, Gleito. 32 mil soldados e ele morrendo de medo, e agora só com 300. Porque havia gente demais. Não foram essas as únicas ordens absurdas que Deus deu no passado. Aquela menina cativa, que a Bíblia não dá o nome, apenas chama de menina cativa, que foi parar na casa de Naamã, o comandante do exército assírio, deu uma sugestão para ele, e ela disse o seguinte: quem dera se o meu senhor estivesse na frente do profeta que está lá em Samaria, de Eliseu, ele a curaria da lepra. E ele pega presentes e se manda para lá. E a Bíblia diz que ele esperava que Eliseu aparecesse, fizesse uma invocação, fizesse uma cena, uma liturgia lá, invocasse seu Deus, colocasse a mão sobre a lepra e curasse Naamã. Era essa a expectativa de Naamã. E a Bíblia diz que Eliseu nem apareceu. Apenas mandou o seu servo Geazi até Naamã com uma ordem bem estranha. Tanto que ele ficou indignado. Qual era a ordem estranha? Mergulhe 7 vezes nas águas turvas, barrentas, sujas do Rio Jordão, para ser curado da lepra. E ele ficou tão indignado com aquilo, que ele falou o seguinte: não são porventura Abana e Farfar rios melhores que todos os rios da Palestina? Se é para mergulhar, vou mergulhar lá. Ordem absurda. Saul também recebeu uma ordem estranha, nós comentamos hoje aqui, né? Mate e extermine tudo que pertencer aos amalequitas, não é para poupar nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, nem mulheres, nem crianças. Ezequias, o último rei de Israel, ele também recebeu uma ordem estranha. O profeta foi até a sua casa e disse o seguinte: coloque em dia seus negócios, arrume sua casa, você vai morrer. Pensa. Você vai morrer de repente. Ezequiel, o profeta Ezequiel, também recebeu uma ordem estranha. Ezequiel 24:16. Olha a ordem estranha que ele recebeu: a sua companheira, a delícia dos teus olhos, vai morrer de repente, mas você não vai chorar. Não quero ver nenhuma lágrima. Oséias, o profeta Oséias, recebeu essa ordem de Deus: procure uma prostituta para ser sua esposa e mãe dos seus filhos. No Novo Testamento também encontramos muitas ordens estranhas, dadas por Cristo, por Jesus. Deixou seus discípulos muitas vezes embaraçados. Lá ao lado do tanque de Betesda, ordenou ao paralítico que levantasse e andasse e fosse para casa, ao homem que ali estava há 38 anos, e os discípulos ficaram olhando. Em Betânia, a cidade de Marta e Maria,
pediu que removesse a pedra da sepultura que tapava a entrada da sepultura de um homem que ali estava há 4 dias e já cheirava mal. Em outra ocasião, ordenou aos discípulos que alimentassem uma multidão com 5 pães e 2 peixes encontrados na lancheira de um garotinho. Você já parou para pensar que espécie de inteligência é essa que dá origem a ordens tão estranhas como essa? Que espécie de inteligência está por trás disso, de ordens tão desarrazoadas? Eu já recebi questionamentos quando estava indo no ministério. Algumas pessoas dizem assim: o senhor acha que eu devo parar de trabalhar sábado, perder o meu emprego para seguir essa igreja? Uma vez uma pessoa perguntou: o senhor acha mesmo que eu devo parar de criar porcos, porque esse é o sustento da minha família? Uma vez uma menina me perguntou: o senhor acha mesmo que eu devo terminar o meu namoro de 3 anos com o Cláudio só porque ele não é da nossa igreja, mesmo eu gostando dele? Jó também uma vez começou a questionar as ordens que havia recebido de Deus, a situação da sua vida, e Deus então fez algumas perguntinhas ao nosso amigo Jó, esse camarada, Gleidson. Em Jó capítulo 38, tem umas perguntas que Deus fez para Jó. Quais são as perguntas que Deus fez para Jó? Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, por acaso você sabe de onde eu tirei matéria-prima para construir a constelação de Órion? Ô Jó, você sabe como é que o oceano se mantém no seu lugar e não invade o continente? Jó, você sabe como é que funciona o almoxarifado da natureza? Aonde é que eu armazeno o orvalho, as nuvens, a chuva, a neve, a geada, o relâmpago, o vento, a luz, as trevas? Onde que eu armazeno tudo isso? Jó, você consegue brincar com um crocodilo como se fosse um patinho? Ou seja, em Isaías diz assim: quando Deus ordena, Ele sabe o que está dizendo. Isaías capítulo 55, verso 9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Quando eu era diretor do nosso colégio de Florianópolis, eu tive como tesoureiro o Elias e a Ivete Fuchner. Eles tinham 2 filhos da idade dos meus filhos. Eu trabalhei 2 anos em Florianópolis e nos tornamos muito amigos. Depois eu fui transferido para Brasília e por causa da grande amizade que a gente tinha, eu levei o Elias para trabalhar em Brasília comigo também como tesoureiro da escola onde eu era diretor. Os nossos filhos brincavam juntos, sempre estávamos todo final de semana juntos. Aquelas crianças eram como se fossem meus filhos. Ele tinha o Rafael e o William. O Rafael era o mais velho, um desbravador, bom menino de igreja, educadíssimo, muito querido, os 2 meninos, criados dentro da minha casa. Depois eu voltei para Santa Catarina, para Brusque, e nós continuamos a nossa amizade, nós somos grandes amigos até hoje. A esposa dele costumava dizer assim: os 2 são o Jonatas e o Davi. E um dia o telefone tocou. E quando o telefone toca assim, fora de hora, hoje tem o WhatsApp, né? As pessoas deixam mensagem. Mas naquele tempo não, o telefone tocava, você saía correndo atender. O telefone tocou, já era quase meia-noite. E era um camarada de Florianópolis, um irmão da igreja, o Elcio Clécio. E ele disse: Derli, onde você está? Eu estou em casa. Por quê? Você ainda não chegou? Não chegou onde? Ué, você não está sabendo? Sabendo do quê? E ele não fez muitos rodeios.
ele falou assim: mataram o Rafael. O Rafael? Mataram o Rafael e o Elias está precisando de você. Aquilo foi uma dor insuportável, porque era um garoto de 14 anos, excelente menino, desbravador, dedicado na igreja, o mais velho. Meu Deus, o que aconteceu? Eles voltavam do shopping, sábado à noite, com as crianças e a galerinha lá da igreja, e teve uma pequena briga na rua de traficantes, e uma bala perdida atingiu a testa do Rafael e ele morreu na hora. Foi uma dor insuportável, muito difícil. Fiquei pensando no coração do Elias, na cabeça do Elias e da Ivete. Eu peguei o carro e saí rapidamente para Florianópolis. Ali é 1 hora e pouco até Florianópolis, de Brusque até Florianópolis. Quando eu entrei naquela grande igreja do Estreito, a rua estava tomada, era meia-noite, mas tudo estava tomado. A igreja inteira, Florianópolis inteiro, o pessoal da igreja estava lá. E quando eu entrei na porta, eu vi a igreja coalhada de gente, lá na frente aquele pequeno caixão. E ao lado, Elias e a Ivete. Muito difícil. Eu entrei pelo corredor, e o Elias saiu correndo e me abraçou ali no meio do corredor. E eu não sabia o que dizer, porque é muito difícil falar alguma coisa. Apenas abracei ele e fiquei ali um tempo. Voltei ali e eu tive que sair porque era uma cena por demais triste. Talvez uma cena mais triste que eu já vi. E eu fiquei pensando, como vai ficar a fé desse guri? Como vai ficar a fé desse menino? Bom membro de igreja, ela também, mas como vai ficar a fé? Porque nessas horas, Satanás se aproveita para lançar dúvidas na mente das pessoas sobre o amor e cuidado de Deus. E o tempo todo não saía da minha cabeça aquela preocupação com Elias e com Ivete, sobretudo com a fé daqueles dois. 2 filhos, e agora um estava morto, de maneira trágica. Mas nós fomos para o cemitério e após o sepultamento ele pediu para falar. Eu fiquei ali do lado dele pensando o que ele vai dizer. E ele disse o seguinte: nunca vamos entender por que isso aconteceu, mas vocês verão a nossa família, eu, a Ivete e o William, todos os sábados lá na igreja, como sempre fizemos. E o que eu tenho para dizer para vocês, disse ele, são as palavras de Jó, naquela noite de aflição, quando ele disse: o Senhor o deu, e o Senhor o levou. E bendito seja o nome do Senhor. Difícil para Jó, difícil para o Elias. Mas eu ainda vou a Florianópolis, e eu ainda encontro com Elias, ainda vamos à praia, e eu percebo que há dor no seu coração, mas eu nunca percebi no coração daquele casal um momento sequer de dúvida no poder, no amor e no cuidado de Deus. Talvez nós nunca sejamos chamados a suportar uma dor assim. Queira Deus que nunca nós sejamos chamados a suportar uma dor assim. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. E bendito seja o nome do Senhor. Difícil, muito difícil. Em Jó capítulo 13, verso 15, tem mais uma frase de Jó, que foi chamado a passar por uma dor, uma prova muito difícil, e ele diz aqui: ainda que ele me mate,
nele esperarei. Difícil, Fábio. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 19, 25 tem mais uma frase desse grande patriarca do passado, quando ele diz, eu sei, essa é mais conhecida, né? Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, se levantará sobre a terra, velei por mim mesmo com os meus olhos, e não outros o verão. Eu quero dizer a vocês que as ordens divinas são sempre acompanhadas de promessas. Quando ele disse a Moisés, diga ao povo que marche, é porque, Eliana, ele abriria o Mar Vermelho. Quando ele falou para Gideão, há gente demais contigo, é porque ele lutaria no lugar deles e por eles e venceria os midianitas e amalequitas. Quando Cristo ordenou, Gledson, removam a pedra, é porque traria Lázaro de volta à vida. Quando ele disse aos discípulos, dona Cacilda, alimente a multidão, é porque ele multiplicaria os pães e os peixes. Existem algumas ordens estranhas. Mateus 11, 29 tem uma ordem estranha, quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele diz, achareis descanso para as vossas almas. São Mateus 6,33, outra ordem de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas ele termina dizendo, é porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 16, 24, mais uma ordem de Deus, quando ele diz, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Coisa difícil. Negar-se a si mesmo é viver contrário, é abandonar o seu gosto, a sua vontade, é deixar de fazer aquilo que eu gosto, é deixar de fazer aquilo que eu quero para fazer a vontade de Deus. Isso é difícil para o ser humano fazer, negar-se a si mesmo. A si mesmo se negue, tome a sua cruz. É uma ordem estranha. Em Isaías 41, verso 10, aquela promessa habilitadora de Deus diz assim, eu te fortaleço. Não é para você lutar sozinho, não é para você sofrer sozinho, você não vive um mundo sem esperança, há um Deus a olhar para você. Isaías 41, 10 diz, eu te fortaleço, e eu te ajudo, e eu te sustento. Olha que 3 verbos maravilhosos aqui. Eu te fortaleço, e eu te ajudo, e eu te sustento com a minha destra fiel. Em Josué 1,9, esse verso conhecido de nós, tem aquela promessa de Deus a Josué, e diz assim, Josué, não te mandei eu. Josué, quem é que está dando essa ordem para você? Ser forte e corajoso, não pasmes, nem te espantes, não há razão para temer. Por quê? Porque eu estou contigo, por onde quer que andares. Se algum dia um de nós for chamado a passar pela prova, pela dificuldade, que estas promessas maravilhosas de Deus façam um eco no nosso ouvido, que nós possamos, diante das provas, diante das dificuldades, diante dos problemas, lembrar-nos deste último texto de hoje, São Mateus 6,10, que é uma frase da oração modelo, que nós não sejamos deixados a nos desanimar da nossa fé nunca, mas que nós possamos, diante da prova, repetir as palavras da oração modelo que diz, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, e que Deus nos abençoe. Amém.